Bem-vindos a mais um vídeo do canal Visão Global. E aqui um breve relato sobre o acontecimento mais importante ontem no Reino Unido, que pôs em xeque, quase pôs em xeque o governo da primeira-ministra britânica, Theresa May. Existe a primeira-ministra Theresa May, dos Tories, Partido Conservador Britânico, e que enfrentava alguns problemas com o acordo do Brexit. Aqui eu não vou fazer um vídeo sobre o mérito do que é o Brexit, farei isso num vídeo a posteriori, mas existe uma cláusula no Partido Conservador de que quando 48 parlamentares da Câmara dos Comuns, portanto os deputados federais, que a gente tem aqui no Brasil, os deputados federais britânicos entregam uma carta à Executiva Nacional do Partido Conservador, o primeiro-ministro, então, em questão, ou o líder do partido, é colocado à prova. Portanto, aí inicia-se um voto de desconfiança. E os Tories, Partido Conservador Britânico, tem no Congresso Britânico 317 cadeiras. Então, para isso, a primeira-ministra britânica precisaria de 150 votos para permanecer não apenas como líder do Partido Conservador Britânico, mas também como primeira-ministra do Reino Unido, visto que se ela perde a liderança do partido, ela deixa de ser a primeira-ministra. Dessa forma, a primeira-ministra Theresa May ela conseguiu 200 votos contra 117, portanto 2/3 dos votos necessários, e portanto permanece como primeira-ministra do Reino Unido e também como líder do Partido Conservador. E a partir desta instituição que acontece dentro do Partido Conservador, a primeira-ministra não pode ser desafiada pelos próximos um ano, pelos próximos 12 meses, portanto ela continua no governo do Reino Unido. O que acontece nessa construção da saída do Reino Unido da União Europeia? A primeira-ministra enfrenta, na realidade, uma briga interna dentro do Partido Conservador, entre os mais moderados e os mais radicais. E aí eu posso citar nomes como o ex-prefeito de Londres, o Boris Johnson, que era ministro das Relações Exteriores no governo Theresa May, responsável por esse processo do Brexit, e que deixou o poder por desconsiderar e discordar de que a primeira-ministra não estaria fazendo um acordo radical. De fato, o acordo que a primeira-ministra Theresa May construiu é um Brexit, digamos assim, sair da União Europeia, mas nem tanto. Mas foi o melhor acordo que a primeira-ministra Theresa May conseguiu fazer, e foi o melhor acordo que se poderia ser feito, visto que o Reino Unido, nos últimos 65 anos, tem uma economia totalmente atrelada à União Europeia. Portanto, uma ruptura abrupta, primeiro que não sustentaria o Reino Unido, e segundo que era inconsistente com as empresas e com a política britânica. Portanto, a primeira-ministra, nesse acordo amplo, ela mantém um acordo aduaneiro, portanto, uma relação comercial entre o Reino Unido e a União Europeia, mas deixa de participar das organizações multilaterais da União Europeia, que era uma das críticas que o movimento Brexit fazia, desse globalismo, ou seja, burocratas tomando decisão por poucos. Portanto, isso a primeira-ministra conseguiu fazer. Então, a gente continua com as relações comerciais, a gente tem a livre circulação de pessoas mantidas, livre circulação de bens, entretanto, a gente não participa mais das organizações multilaterais da União Europeia. O problema central hoje no acordo do Brexit é um ponto-chave, é a questão da Irlanda, a disputa na República da Irlanda e a Irlanda do Norte. Para quem não sabe, a Irlanda e a Irlanda do Norte passaram por algumas décadas de guerras entre protestantes e católicos, visto que a Irlanda do Norte, a maioria é protestante, a mais populosa, e a República da Irlanda, ela é católica. E a Irlanda do Norte se sente pertencente do Reino Unido e quer continuar participando dos tratados das ações com a União Europeia, e a República da Irlanda ainda sonha naquela construção de uma grande Irlanda.
portanto, esse tratado de paz, né, com o Brexit, como ficará a fronteira que existe, a fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, é a maior discussão no acordo do Brexit. Mas eu creio, discordo de alguns posicionamentos da mídia, de que a primeira-ministra permaneceu em cordas bambas. Pelo contrário, eu acho que ela sai fortalecida, primeiro porque ela derrota a área xiita do partido, portanto ela não pode ser deposta. Segundo, que ela constrói uma mentalidade da seguinte forma: ou nós aprovamos, porque ninguém teve capacidade de cacique para construir um acordo melhor, ou nós vamos boiar na União Europeia, ou seja, não terá acordo nenhum e nós vamos perder de qualquer jeito. Então existe um estudo do Banco Central inglês da seguinte forma: se o Reino Unido sair da União Europeia de uma forma moderada, construída, o PIB nos próximos 15 anos cai 4%. Eu discordo, porque eu acredito que o Reino Unido possa fazer acordos bilaterais que de fato equalizem essa perda tão abrupta. Já o Banco Central Europeu diz que essa queda pode ser de 5%. E se for uma quebra radical, o banco inglês acredita numa queda nos próximos 15 anos do PIB do Reino Unido de até 9%, já o Banco Central Europeu de 15%. Portanto, aqui essa informação desse importante voto de confiança, a primeira-ministra Theresa May continua no comando do Partido Conservador, dos Tories, e segue para a construção de um acordo definitivo para a saída do Reino Unido da União Europeia. É isso aí, muito obrigado. Até lá, tchau.